Meus amigos, nesse vídeo aqui, a gente está colocando um corte do canal GSH do Rio Grande do Sul, toda a estratégia elaborada, logística, engenharia, projeto, para o Grêmio chegar no Maracanã domingo e não levar um vareio de bola do Flamengo. Vamos acompanhar aqui, se liga. Eu fui, aí naturalmente botei, tirei da gaveta o blazer. Entendi. Achei que era Foi naquela lá. sequência das Fez igrejinhas que muitos tu amigos? disse que tu tá passando e tá parando. Isso eu faço, Também eu faço. tá. Fez amigos Agora lá? mais, né? Porque joga contra o Flamengo, tem que rezar mais. Encontrou amigos lá? Quantos tem essa galera? Ali eu tinha 4 amigos. Tinham 700 pessoas. Tu tinha 4 amigos. Ou seja, Falei com 4 pessoas lá. a camisa de boa qualidade, botão forte pra segurar aí tudo, né? É isso aí que o mano precisa pra defesa, pra segurar o Flamengo. Sabe quando é que tu vê que... Sabe quando é... Então vamos levar os botões da camisa do Cezinha pra segurar o Flamengo. Sabe quando é que tu vê... Sabe quando é que tu te dá conta que a situação não tá boa? Quando? Quando tu usa uma roupa que faz tempo que tu não usa. Aí tu te convence. Aí, tu problema. entende. Cacá, hoje a gente pode gritar bastante, pode falar bastante. Não vem da ninguém redação. trabalhar, né? Não, o pessoal não tá nem aí pra nós, nenhuma TV ligada É, no Segue o Fio. isso. hoje. Não, eles estão vendo viu? o Mansur lá, ó. Estão vendo o Sport TV, Não, não é o Mansur aquele lá. Estão vendo Ana Maria. Estão Hoje a vendo gente Ana pode Maria. falar mal da Ou será que eles não redação. estão Não tem vendo o portal do Léo Dias? Que eu Por isso o disse, silêncio. Isso aí é Vazou uma outra? semana, né? Não vazou vazou, nada, mas né? não vazou, mas o que gosta de falar do Rio Grande do Sul. do Inter. Ah, olha só, Internacional. vamos escalar os nossos 11 pro nosso Segue o Fio de hoje para Fiat. Fiat tá na mão, condições especiais para você sair de Fiat 0 quilômetro. Nossa escalação, olha aí. Como parar o Flamengo? Vamos tentar responder isso. Vamos tentar. CCD vai tentar escalar um Grêmio que tem uma formação diferente. Já temos essa primeira informação, tá? A gente vai falar da pontuação colorada. Aquela especulação que a gente vai fazer. Quantos pontos será que o Internacional vai fazer até o final do Brasileirão? Comunicação do Grêmio. O Tricolor poderia ter feito melhor em relação à chegada do Arthur. Poderia ter feito um tchananã a mais com o Arthur de volta. A gente vai falar sobre isso. Meia desarquivado. Tem um camisa 10 que pode reaparecer no Grêmio. E aí tem um meia realmente arquivado. Tem, em compensação, outro meia que parece estar sumido do Internacional. A gente vai falar da promoção no Beira-Rio para o jogo de domingo, que o Inter está tentando essa mobilização para deixar o torcedor junto nessa fase que está meio crítica. A gente vai falar dos 10 milhões, onde que eles estão, aqueles 10 milhões que seriam para Roger Guedes, onde que eles estão, vai ter para alguém, a janela fecha dia 2, vamos falar sobre isso. Vamos falar de Ramon Dias, especulação que circulou ao redor do Beira-Rio aí, será que ele vai vir caso o Roger caia? Será que não? O que está acontecendo? E a nossa trend do momento, vamos repercutir uma coluna do Guerrinha, criticando a escassez de finalizações do Inter. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Olha só, a gente já começa falando de como parar o Flamengo, tá? Porque vamos tentar projetar esse Grêmio que não tem Balbuena, Riquelme, Vila Sante, Gustavo Martins, que tá todos lesionados, e Alex Santana suspenso. E o Dodi tá disponível. E aí, CCD, tem uma formação diferente que a gente já tá sabendo? A gente, primeiro, para avaliar, esse é um jogo pontual, um jogo difícil contra o melhor time do Brasil, o time que está encantando todo mundo. E o Grêmio precisa encarar esse jogo de uma maneira, tentar criar alguma estratégia. Quem se deu bem contra o Flamengo nessa temporada? Quem ganhou, tirando no Mundial que ganharam do Flamengo jogando, né, um time de poderio igual ao Flamengo, que ganhou, foi o Bayern. O Chelsea, por exemplo, que ganhou, perdeu para o Flamengo jogando contra o Flamengo. O Bayern ganhou do Flamengo jogando contra o Flamengo. O Grêmio não é o Bayern. O Grêmio vai precisar fazer algum tipo de estratégia para tentar fazer esse enfrentamento contra o Flamengo. Eu vi os jogos do Flamengo, os 2 jogos de segunda para cá contra o Central Córdoba, que enfrentou o Flamengo, ganhou do Flamengo. Os jogos do Atlético, sobretudo o primeiro jogo, também
mesmo o Flamengo tendo perdido muitas oportunidades e pressionando, o Atlético também venceu o Flamengo. Ou seja, não existe time infalível e imbatível, tu precisa montar a estratégia um pouco mais coerente para tentar fazer isso. Eu acho que o Mano tem peças suficientes para tentar encaixar. Tentar trazer um pontinho. Tentar encaixar um jogo. Porque o grande lance, as pessoas falam muito é impossível pra cá, é impossível. Tu precisa, primeiro, tu não pode ser covarde. No sentido de, tá perdido, então vamos perder de 2-0. A gente no início do jogo diz pros caras, faz um gol no primeiro tempo, um gol no segundo e a gente vem pra casa. Isso não dá pra fazer. Que de certa maneira foi a grande bronca do Vaguinho em Porto Alegre, do Inter. Uma sensação assim, não dá, né? Os caras são bons, então fazer o quê, né? Futebol não é basquete. Futebol tu pode ter estratégia, tu pode, de alguma maneira, na estratégia, criar alguma solução. Só que só vai acontecer isso se encaixar. Se tu tiver o jogo... Eu brinco muito, né? O Wagner, o Diniz, né? O dinizismo. Todo mundo ama o dinizismo. Quando ele encaixa. Quando ele não encaixa, ele perde. Qualquer esquema. Não, às vezes não. Tem times que se movimentam dentro do campo de uma maneira... Todo time só faz quando não encaixa, perde. Não, tem times como o Flamengo, por exemplo, que tu pode não encaixar no primeiro tempo, tu muda uma peça ou outra, e ele volta diferente e ele te ganha. O Diniz Encaixou. O Diniz só faz uma coisa, se não encaixou, ele perde. Sempre. Ele sempre vai perder. E quando encaixa, ele dá uma goleada. Então é preciso tentar encarar. Eu acho que o Grêmio tem uma solução. Tá? E a solução ela passa por uma semelhança com relação ao que fez o Central Córdoba e pelo que está fazendo de um modo geral os bons times no futebol mundial hoje, os times que marcam no futebol mundial hoje. Que a gente vê, por exemplo, bons times marcando muito bem. A gente viu a LDU marcando bem, a gente viu algumas equipes. Hoje não se marca mais em linha de 4. Ninguém mais pode marcar em linha de 4. O Mano marca em linha de 4. O Mano tem que mudar isso na cabeça dele. Acabou isso. Não marcam mais em linha de 4. Se tu jogar com 2 linhas de 4 no Maracanã, com o Pedro entre os zagueiros, tu vai tomar gol no início do jogo, vai parar de tomar gol no fim. O Munari trouxe a prancheta pro CCD escalar, porque vai ser uma formação Posso fazer diferente. Agora? Pode. Puxa. O que tu vai fazer? Munari, fica com o Tu tem que microfone virar nele. Não, vai ser lá, ó. Lá? Não, aquela ali, ó. A minha, lá, ó. Acho que é aqui. Aí, ó. Agora é raro. Aquela do lado da TV, Agora ó. botaram nas xícaras lá. Nós já começamos É mal porque a é pra tu estratégia deixar... pro Isso, jogo de olha onde é domingo. que tá ali, ó. Ó, aqui, bota Aí tu inclina um pouquinho ela. assim. Isso. Ó. Aí. Agora eu tô... Aê! Entendeu? Boa. Tá, levanta um Todo pouquinho. esse sacrifício Quanto mais pra Começamos cima, Pra melhor. explicar o quê? Vamos lá. Começamos Não. aqui. Começamos com o goleiro no gol. Tá. Uau! Tá? Tá, e qual vai ser o goleiro? O goleiro é o Volpe. Tá, não podemos deixar chutar de fora da área, então. O Grêmio não tem o Balbuena. Não Tá? tem. Não tendo o Balbuena, o Grêmio tem hoje 3 zagueiros à disposição. 3 zagueiros, sendo que um é volante e também joga de zagueiro, que é o Noriega, que Que poderia deve estrear. ser ele, né? Tá? Vai deixar a prancheta reta. Isso. E Não, assim não tá tanto. espelhando. Assim. Isso. Vai. Tá? O que eu acho que dá pra fazer contra o Flamengo? Tá? Na zona defensiva. Na zona defensiva. Uma linha de 5 com Marcos Rocha saindo jogando bem aberto pela direita para não precisar fazer um confronto de 1 contra 1 contra o Samuel Lino. O Noriega do lado dele. O Wagner Leonardo por dentro. O Kahneman como stopper pela esquerda e o Marlon na linha defensiva. Ao lado deles, fazendo uma linha ou de tripé ou com uma linha de 2 com um suporte que vocês vão ver depois, com Dodi e Cuejar. E à frente deles, Bright White e Alisson, com o Carlos Vinícius lá na frente. O Alisson fecharia uma espécie de linha de 4 pela direita e o Bright White encostaria não diretamente aqui numa linha, montando então uma linha de 5, uma linha de 4 com o centroavante lá, na fase defensiva. Na fase ofensiva,
tu abre simplesmente os dois laterais para espelharem numa linha de 4 com o Dodi e também o Cuejar, faz uma linha de 3 de saída de bola com o Noriega pela direita, o Wagner Leonardo por dentro e o Kahneman pela esquerda, e tu tem Alisson um pouquinho para dentro para dar espaço pro corredor pro Marcos Rocha aí, não precisa ir muito, e o Marlon aí sim ele pode ir com mais força pro lado de lá, tendo a cobertura do Dodi por aqui e deixando o Bright White praticamente uma função de meia. Vai ter pouco a bola, mas se tu conseguir encaixar defensivamente, sobretudo o Luiz Araújo e o Samuel Lino, criando um espaço pequeno entre Marcos Rocha e Noriega e Kahneman e Marlon, tu vai conter alguns avanços do Flamengo e talvez tu tenha algumas bolas para poder, jogando com o Bright White e o Carlos Diniz, tu ter alguma oportunidade de gol. É duro? Óbvio que é. Só que tu precisa acreditar. O que eu acho que está acontecendo nos enfrentamentos com o Flamengo, e isso serve para o Grêmio também, é que ao longo dos anos o Flamengo foi tão grandiosamente falado que tu já entra derrotado. E isso é que eu quero evitar. Então, é fácil? Quem está dizendo aqui que é fácil? Ontem o Diogo falou, a folha do Flamengo chegou a 52 milhões de reais. Só? Não é fácil. Entendeu? Eles têm 3 vezes o que a gente tem. Então, eu só quero acreditar, porque no dia que eu não acreditar que futebol dá pra ganhar time mais fraco, mais forte, acabou pra mim. Aí eu vou fazer outra coisa, vou escrever sobre filosofia. Olha só, tem umas mensagens aqui da galera falando, Daniel, coloca 2 goleiros. Pediu uma opção aí, 2 goleiros. Mas esse é o raciocínio, o que estão falando é esse raciocínio da grandiosidade. Hoje, por exemplo, não dá pra ganhar. Não dá. Sim. Por quê? Porque é muito grande. Mas tem que tentar, né? Não É o é que falou. futebol ele é assim como qualquer esporte, mas o futebol de um modo geral são 11 caras. 11 caras. É muita gente. 11 que vira 18. É muita gente. Ó, O central... E não é simples assim, né, César? 11 contra 11. É que a análise precisa ser feita. O Grêmio não conseguiu ganhar do Sport em casa, não conseguiu ganhar do Ceará, e tu tá com a planilha aí dizendo que o Grêmio pode ganhar do Flamengo. Eu nem tô Não é dizendo isso, só sentar na frente lá e dizer, ó, agora é 11 contra 11. Não, tá todo mundo analisando o contexto e chega a essa conclusão. A conclusão que eu cheguei que Os caras montaram uma planilha, cara. Montaram uma planilha, arrumaram um campinho. era difícil o Inter passar pelo Flamengo, com medo que eu tinha de tomar uma goleada no primeiro jogo, que passou, né? Passou porque foi só 1-0. Calou o Maracanã, né? Só que tu tem que analisar o contexto também. Tu não pode querer sentar aí de terno e camisa, pegar uma prancheta e explicar pros caras, ó, dá pra ganhar do Flamengo. Não, mas o CCD tá mas é explicando boa. que dá pra jogar. Não é tentar não sofrer. É que assim, ó, o que acontece? Tentar Eu ajustar entendo o o que o time. Vaguinha falou aí, tem razão, óbvio. Quem sou eu aqui, que não conheço coisa nenhuma, vou estar dizendo como é que vai ganhar do Flamengo. Não é isso. O que eu quero, e aí é uma mensagem que eu quero passar, essa eu quero passar mesmo, é que são maiores, mas no futebol dá. Olha aí, o Lucas. Dá de vez em quando, dá, né? Mas dá, mas De vez em mas aí quando. que tá Mas vai que é o dia, né? De vez em quando tem uma Vaguinha, zebra. Vaguinha, Vai que é. o que eu quero com o Flamengo nesse momento, sabe o que é? É exatamente o de vez em quando. Nos últimos 18 jogos eu perdi 17. No Maracanã, o Grêmio ganhou com o Filipão, eu acho, né? Um gol do Borja, Isso, gol do 21. Borja. O Renato era o técnico do Flamengo. Dois- O Renato no Flamengo. O Mano ganhou do Felipe. A primeira derrota do Flamengo do Felipe Luiz foi num Fla-Flu, mas era início de trabalho do Felipe. Foi o 4º jogo, se não me engano, do Felipe. E é um jogo entre ali a semifinal, antes da semifinal da Copa do Brasil e pós-data FIFA. Outubro do ano passado, Isso, segundo time. que o Flamengo deixou no banco, por exemplo, Arrascaeta, Gerson, Pulgar e De La Cruz. Os 4 voltavam de seleção. Aí o time teve do meio pra frente o Ortiz de volante com o Alan, Matheus Gonçalves, Alcaraz, o argentino que já tá na Inglaterra agora, Bruno Henrique e o Gabigol na frente. O Fluminense também, por ser data FIFA, entre a torcida santista como papa. Isso aí, meus amigos. Esse aí, meus amigos. Vamos ver o que vai rolar domingo aí. A gauchada já tá arrancando os cabelos aí pro jogo de domingo
Teve um ouvinte que mandou até a sugestão lá, coloca 2 goleiros.